Orquestra Filarmônica saúda a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvemos todos o hino da harpa cristã de número 04.
Louvaremos ainda o hino da harpa cristã de número 193, A Alma Abatida.
Louvaremos ainda o hino da harpa cristã de número 100, o Bom Consolador.
do Senhor, queridos. Meus amados, por gentileza, nos coloquemos de pé. Nós vamos fazer a nossa leitura anual, que está em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 5. Está no versículo 17. Eu creio que todos já têm conhecido esse versículo. E é justamente isso. A ideia é termos conhecimento para que faça parte da nossa vida essa promessa de Deus, que Deus colocou no coração do nosso pastor, para nós vivermos essa promessa nas nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Dá para a igreja repetir juntamente comigo no 3, por favor? 1, 2, 3. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações. Nós vamos orar a Deus e vamos apresentar todas as necessidades do povo de Deus. Glória a Deus. Tem aqui alguns pedidos por escrito. Rodrigo e toda a sua família parabeniza a sua esposa por mais um ano de vida hoje. Quem é a esposa do Rodrigo que está aniversariando? A irmã Lisa? Ah, muito bem. Os irmãos querem parabenizar a irmã Lisa? Digamos amém? Amém. Deus abençoe a irmã Lisa. Que Deus possa ser o seu presente maior. Também, Departamento de Diáconos parabeniza o diácono Anderson pela passagem de seu aniversário. Diácono Anderson? Ah, o Anderson está ali atrás, glória a Deus. Os irmãos querem parabenizar o nosso irmão Anderson, digamos amém? Amém. Deus abençoe, querido. Também, que Deus abençoe poderosamente. Tem aqui um outro pedido de oração. Marcelo pede oração pela sua vida e pela saúde de Maria. Ah, muito bem. Está aqui o irmão Marcelo apresentando uma conhecida. Nós vamos interceder por ela. Família do diácono Anderson parabeniza também pela passagem do seu aniversário hoje. Olha, está bem aqui, querido aqui, está bem lembrado, irmão Anderson. Que Deus abençoe poderosamente. Meus amados, nós vamos orar também nessa oração, apresentar a vida do nosso pastor. Ele não está muito bem, está com alguma tontura. Os irmãos perceberam que na festividade, nós não sabemos exatamente o que, mas Deus é poderoso. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Hoje, a irmã Bill achou melhor ele ficar ali se recuperando, né, sobre a tensão. É meio complicado andar, ficar assim com tontura. Mas Deus é poderoso, irmãos. Deus, quando nós oramos, quando a igreja do Senhor Jesus se une em oração, Deus opera milagres. Se nós orarmos, o céu se abre e Deus entra com providência em todas as nossas necessidades. Amém, queridos? Quem mais é carente das orações nessa noite? Vamos orar com fé? Ah, muito bem, é verdade. Eu soube por alto, eu não soube a fundo, sinceramente. Parece que um dos familiares faleceu hoje, da família Bento. Nós vamos orar para Deus confortar a família. Glória a Deus. Também quero pedir oração em favor da minha esposa, para Deus dar a ela recuperação. Ela tem artrite reumatoide. Nesse frio é muito complicado, inflama as juntas, e ela tem dificuldade até de se locomover. Então ela não consegue ficar muito tempo sentado. Vamos orar para Deus entrar com providência também na sua vida. Amém? Oremos? Feche os seus olhos e falemos com o Senhor. Querido Deus e poderoso Mestre, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Papai, apresentando todas as necessidades do Teu povo. Tu tens visto, ó Pai querido, os nomes que foram mencionados, alguns que estão aniversariando, outros que estão precisando da Tua intervenção.
Pai querido, que o Senhor possa intervir nesta noite, possa abençoar poderosamente, papai querido, em especial a vida do teu servo, o anjo da igreja, papai. Tu sabes e conheces a necessidade do teu servo. Visita todo o seu organismo e cura o teu filho, papai. Restabeleça a sua saúde. Pai querido, o nosso ministério, a tua igreja, precisa do teu servo com saúde, papai, para continuar regendo, Senhor meu Deus, esta igreja e as nossas vidas. Papai querido, abençoa cada um dos teus filhos. Opera um milagre nesta noite, papai. Em nome de Jesus te pedimos. E convicto da vitória, papai, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, tome seu assento. Está aqui entre nós o irmão, o pastor Jorge Bezerra da Silva, congrega ali na igreja de Madureira, nossa co-irmã. Coloque de pé, querido, por gentileza. Está ali o pastor Jorge. O senhor pode tomar assento conosco aqui, por gentileza, querido? Tá bom? Fica à vontade. Pastor, serve a Deus como pastor de Madureira. E para nós uma alegria muito grande tê-lo conosco. Glória a Deus. Nós já vamos ouvir as irmãs do Círculo de Oração adorar o Senhor com seus 2 hinos nesta noite. E nós entendemos que Deus fala conosco através dos louvores. Medita na letra dos hinos que já foram louvados, agora que serão louvados. Deus fala conosco e prepara os nossos corações. Dá lugar para o Espírito Santo nesta noite. Glória a Deus. Pois a casa que tem o Senhor sempre vai triunfar.
és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno, Tu és digno meu louvor. do meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te vou ouvir-te para sempre. para sempre.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É uma grande alegria de estarmos aqui. Tirei umas férias, né? E aproveitei deixar alguns irmãos tocando trabalho ali no Jardim Aeroporto. E senti no desejo, ontem, passando por aqui na festividade, encontrei o nosso irmão Diácono na porta. Amanhã estarei operando com vocês. Estou morando na rua de baixo ali, na rua Presidente Roosevelt. E Deus tocou no meu coração de estar aqui revendo alguns irmãos que a gente tem muito apreço, muito carinho. E ao estar sentado no púlpito, veio uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos, porque nós vivemos em tempos muito difíceis, que nós temos presenciado como pastor e conversado com muitos pastores. Estivemos em Jacareí semana passada e conversamos onde nós vamos, e às vezes conversamos até com pastores de outros países que são amigos, e houve uma evasão muito grande, né, nas igrejas nesses 2 anos de pandemia. Pessoal que não era muito crente, né, sumiram, né, da igreja. Isso torna até uma vergonha para nós, né? Defendemos uma fé em Cristo, e na hora que nós precisamos mais nos aproximarmos de Deus, como disse o salmista: quanto a mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. Os crentes, na sua maioria, desaparecem do mapa. E Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Jeremias, capítulo de número 12 e o versículo de número 5. Jeremias, capítulo 12 e versículo de número 15. Diz assim a santa palavra do Senhor: se te fadigas correndo com o que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiando, que farás na enchente do Jordão? 2 perguntas que Deus fez para Jeremias. Jeremias foi chamado, Jeremias foi lapidado, e logo no 12º capítulo, Jeremias já não estava aguentando mais. Nós, como obreiros da seara do Senhor, se nós não tivermos um propósito, tivermos uma confiança na nossa chamada, nós desistiremos, irmãos queridos. Nós fugimos, nós jogamos a toalha. E para que servem as lutas e as provas da vida? Para nos matar? Não. As provas, elas vêm para nos fortalecer. As provas, elas vêm para nos firmar mais nos caminhos do Senhor e orarmos mais, jejuarmos mais. Por isso que vem as provas, não é para matar o crente, não. Mas como diz lá no meu Nordeste, tem crente que é caça frouxa. Na primeira investida de Satanás, ele já joga a toalha. Nós já passamos por congregações. Eu quero aqui dizer que eu sou belemita de coração. Fui 48 anos do Belém, e faz 10 anos que eu mudei para cá, para Poços de Caldas, e faz 10 anos que eu estou na Madureira. Foi Deus que me levou para lá. Mas eu já estou dirigindo a 8ª igreja, né? 6 igrejas eu dirigi no Belém, lá em Jacareí, né? Peguei pastor Valdemir Damião, pastor Newton Soares de Carvalho, né? Pastor Galdino Carlos da Costa, né? Saudosa memória, muitos pastores que passaram, né? Hoje o nosso pastor Aurélio é meu 11º pastor presidente. Então, fui batizado com 12 anos de idade. E faz 20 e poucos anos que eu estou como ministro do Evangelho pela bondade do Senhor.
Já passei por 8 congregações, mas teve uma congregação que foi um negócio interessante na minha vida. Eu já pensei em ter passado por tudo, mas nesta foi uma benção. Porque no primeiro dia que eu assumi a igreja, eu fui rejeitado, pastor Luiz. Fui rejeitado pela igreja. O que foi que eu fiz? Eu dobrei o meu joelho e falei: Jesus, eu sou teu, a igreja é tua e tu que traz para cá. Eu não tenho culpa de querer as coisas sérias, porque tem pessoas que o pastor presidente coloca ele numa igreja e ele atrai a igreja para ele não leva a igreja para Jesus. E isso é um problema muito sério. Então o que aconteceu? Eu dobrei meu joelho e falei: Jesus, a igreja é tua, e eu sei que eu estou certo porque eu estou cumprindo. Eu prefiro estar bem contigo do que bem com o povão. O povão, ele vai rejeitar quando a gente estiver velho e não estiver produzindo mais nada, né? O que aconteceu com Samuel? O bichinho estava lá dirigindo a igreja, lascado, e o povo queria, ficou com viu os outros gentios lá, né, o circunciso, o terrei, e ele foi falar para Samuel: Samuel, nós não queremos mais você não presta para nada mais não, eu quero um cabra novo, bonito, cabeludo, né? Eu quero um cabra bonito. Samuel ficou dodói, né? Ele não compreendeu e achava que o povo estava rejeitando ele. E nós temos que ter consciência, você que está na frente do círculo de oração, você que está na frente do jovem, você que está na frente da orquestra, você que é um líder, está dirigindo uma igreja, você é líder dos diáconos. Às vezes nós recebemos retaliações e a gente acha que as pessoas estão indo contra a gente. Não, se você foi colocado ali por Deus, você tem uma chamada. Se a pessoa rejeitou você, está rejeitando a Deus. E Samuel, irmãos queridos, ele se fadigou com os que corriam a pé. Ele foi reclamar para Deus, falou: rapaz, meu amado, estão rejeitando a mim, você foi colocado por mim. Então você vai procurar um cabra aí, apacentador de jumento, né? O que você espera de um apacentador de jumento? De quem apacenta ovelha, você espera alguma coisa, mas de um jumento você vai receber coice, né? Paulada, burdoada, cabeçada, você vai receber isso aí. E procurou um cabra, né? Todo mundo sabe da história, todo mundo frequenta a escola dominical aqui. E esse cabra era quem? Saul, bonito, cabeludo, altão, né? Saradão, né? Porque o povo gosta desse povo, né? Metido a besta. E quando precisou dele, estava escondido dentro da bagagem. Olha, já começou errado. Ficou 7 anos crente, 33 anos desviado, fazendo o que não devia. Então, quando eu passei por isso, lembrei disso aí. Falei: não, Senhor, eu não vou ir falando com Jeremias. Falou: Jeremias, você está se fadigando com que vão a pé? Uma lutinha desse tamanho, porque, irmãos, dependendo da hora em que nós estamos na vida, você enfrenta tudo que vier você tira direito, mas há momentos que nós estamos sensíveis, há momento de perda, como aconteceu com Moisés, perdeu Míria e o povo queria água. Míria era o quê? A irmã mais velha. Míria era o amor de Moisés, que havia conduzido o cesto de junco para a mulher, a filha de Faraó. E nesta hora, Míria morre e Moisés estava em luto, Moisés estava sofrendo ali com a perda da sua irmã, e o povo não tem dó não. Queremos água, queremos água, queremos água. Está pensando que o povo tem dó do pastor? Não tem não, meu filho. Tem não. E couro no lombo. E Deus falou: Moisés, meu filho, tu vai lá e você fala para a rocha. A primeira vez você bate na rocha, mas a segunda não. A segunda você... Coisado, Moisés, o homem mais passivo do mundo, tanto o povo aperrear ele, como diz lá no meu Nordeste, tanto atormentar ele, ele pega uma vara e bate na rocha, e a rocha era Jesus, e ele se lascou. Viu a terra prometida, Deus não perdoou, porque se existe uma coisa, irmãos, que eu quero dizer para vocês: nós nunca vimos Deus punir alguém que toca na santidade de Deus. Deus não pune, mas quando toca na autoridade de Deus, ele vai e cobra, pode ser quem for. E cobrou de Moisés, cobrou de alguns outros por aí afora, desde lá do Jardim do Éden, tocou na autonomia de Deus, falou: a autoridade não bula aqui, lá, por isso que vem a palavra bullying, né? Lá no Nordeste ninguém entende isso. Buliro não devia, aqui, isso aqui é o dízimo, não bula nisso aqui, não coma dessa árvore, né?
Tocou na autoridade de Deus. E Moisés perdeu a bênção. E eu e você, nós que estamos na frente do trabalho, nós não podemos em momento algum, irmão, se acovardar. Você que está na frente de um trabalho, não se acovarde, porque se foi Deus que te colocou lá, Ele vai te honrar. E sabe o que aconteceu? Eu fui orando. Tinha 2 ou 3 obreiros na igreja que assumiu a congresso, já levou a mocidade, levaram 5 famílias, ficou Pedro e Tiago. O João foi no banheiro, não voltou mais, e eu me lasquei todo. Eu falei, agora danou-se. Mas não joguei a toalha e falei, tu me chamou, eu tenho certeza da minha chamada ministerial. E se você tem certeza da tua chamada ministerial, não se acovarde, faça como Deus falou para Jeremias. Se te fadigas correndo com que vão a pé, uma lutinha desse tamanhinho já está te abalando. E quando vem a luta, minha irmã? E Deus está falando com alguém aqui. Ah, pastor, mas o senhor não perdeu pai, não perdeu mãe, não perdeu filho, não está desempregado, não está lascado igual eu. Mas eu falo, eu perdi em 2 anos, eu perdi 10 pessoas da família. Em 6 meses, eu perdi meu pai e minha mãe. No mês, saiu 3 caixão. Tem gente aqui que aconteceu a mesma coisa. E não esmoreceu. Está firme na presença do Senhor, sabendo que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Irmãos queridos, e Deus conhecendo Jeremias, você está se fadigando com que vão a pé, né? Como chegar a hora da luta de verdade, o que vai acontecer com você? Você vai morrer? Não. E se tão somente você está confiando numa terra de paz, que farás na enchente do Jordão? Tem tempo de paz. Eclesiastes, né, capítulo 10, é tempo de tudo, é tempo de todas as coisas aí. Quando vier uma guerra mesmo, como está os nossos irmãos ucranianos, o que fará na sua vida? Pessoas perdem uma coisa, bate o carro. Esses dias eu fui entregar um gás no apartamento, a irmã estava desesperada lá, bateu o carro, deu uma enraladinha no carro lá, cobrando dela R$800, aí estava desesperada. Falou, irmã, isso aí não é nada, isso não é nada, minha irmã. Vamos glorificar a Deus. Aí eu orei e falei, tira essa tristeza por causa de uma batidinha de carro aí, a irmã. E se tivesse perdido o carro, se a irmã tivesse perdido casa, as pessoas que trabalharam 50, 60 anos na Ucrânia e perderam tudo, estão dobrando os joelhos. Eu vi uma foto de todos os soldados ali com um fuzil do lado, adorando a Deus na Assembleia de Deus, ali com os fuzil do lado, orando, toda a igreja orando. Perderam tudo, mas não perderam a fé. E que nós possamos, meus queridos irmãos, confiar, né? E Deus, em outras palavras, dizia, Jeremias, levanta a tua cabeça, eu estou contigo, tu vai ter vitória. Ainda falta praticamente aí 36 versículos aí para você, capítulo para você escrever. Ainda tem a história inteirinha para você escrever. Você irá sofrer, mas você vai ser um vencedor. Pois eu te chamei, Jeremias, então não desfaleça, essa lutinha vai passar, não há mal que dure para sempre. Tem um hino que diz, desertos não duram para sempre, lutas ela não veio para nos matar, mas para nos fortalecer. E eu glorifico a Deus que ainda existe um remanescente que está olhando para o alvo que é Jesus, olhando para aquele que tudo pode em nossas vidas. Então erga a tua cabeça, você que entrou aqui nesta noite para ouvir uma palavra de Deus, Deus está falando contigo, ergue a tua cabeça, prossiga. Deus não mandou você parar, Deus não mandou você se acovardar, mas diga, siga em frente. Se te fadigas correndo que vão a pé, como poderás competir com o cavalo? Se tão somente em terras de paz estás esperando, como farás na enchente do Jordão? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, como disse o pastor Ronaldo, nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus pela oportunidade gloriosa que tivemos de estarmos aqui na sexta, no sábado e hoje também, né? Adorando a Deus na beleza da sua santidade. E louvamos a Deus pelos 2 dias da conferência missionária. Deus falou conosco de uma forma poderosa, através dos louvores, através da palavra, através dos testemunhos maravilhosos, das experiências maravilhosas que o pastor Paulo Locatelli trouxe, né? Ali do campo missionário, fortaleceu a nossa fé, aumentou a nossa fé.
e edificou a nossa vida espiritual. E é isso que é importante, a igreja sendo edificada através da palavra, né? Então, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe o nosso pastor presidente, que nos apoiou, que nos deu todo o suporte necessário para a realização desse trabalho, e também todos os departamentos que direto ou indiretamente cooperaram conosco. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de ler um versículo aqui da palavra de Deus, que se encontra em 2 Coríntios capítulo 9, e o versículo 6 e 7. É uma palavra bastante conhecida. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, fazendo menção da importância da contribuição financeira na igreja, da importância do cristão contribuir para a obra do Senhor. Na verdade, quando nós contribuímos, nós estamos semeando, né, em boa terra, porque a obra de Deus o reino de Deus é um terreno, é uma área onde tudo que semeamos, com certeza nós vamos colher. A seu tempo, né, no tempo certo, nós vamos colher os frutos de tudo que fizermos no reino de Deus. Não só em outras áreas do trabalho cristão, do serviço cristão, mas também na área financeira, né? Tudo que plantarmos nesse terreno celestial, nós vamos colher em abundância. Os irmãos podem crer nisso? Você crê que você vai colher tudo quanto você está fazendo para Jesus? Amém? Glória a Deus. Então continue semeando. Hoje é uma noite onde nós temos a oportunidade de semear em boa terra. E você vai colher bons frutos e vai colher em abundância. Amém? Por gentileza, irmãos, vamos nos colocar em pé. Vamos fazer uma oração. É um privilégio, né? Estarmos aqui, e é um privilégio podermos contribuir para a obra de Deus. Então você se sinta essa noite privilegiado. Quando os nossos obreiros diáconos passar com a salva, coloque ali o seu dízimo, a sua oferta, adorando e exaltando o nome do Senhor, porque você está sendo privilegiado por Deus em ter a oportunidade, em termos a oportunidade de participar dessa tão grande obra. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te glorificamos, ó Pai, por esta gloriosa oportunidade, pelo privilégio glorioso de podermos contribuir, Senhor, com os nossos dízimos e as nossas ofertas na Tua casa, para a manutenção da Tua casa, para o bom andamento da Tua obra. Visita agora os Teus filhos, visita seu trabalho, o lar, supre cada necessidade, abre porta de emprego, opera milagre na vida dos Teus servos e envia, Senhor, os recursos necessários para a Tua obra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz tão mansa, doce, suave, diz assim: meu filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero,
o teu coração. Deus jamais permitirá que um filho teu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora. Confia, meu irmão, que a história não vai terminar assim. descanse em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Escute. Quando tudo enfim parece acabado, logo vem o sentimento de perder. Escute. Mas é Deus quem dará a última palavra. Ele ama e sei que vai te socorrer. A espera em Cristo é certa e nunca morre. Aleluia. Deus não vai deixar você ficar sofrendo. Vai deixar não, meu irmão. Tem vitória para tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Vitória. Não desista, meu amigo. Louve conosco. Pois não 1, 2, 3. Não ceda agora. Confia. O segredo é confiar. E a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Não ceda agora. Confia. Que a história não vai terminar O segredo, ó. assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Fazendo assim você será muito feliz. Segredo é descansar em Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Abra a vossa Bíblia em João, capítulo de número 2. João, capítulo de número 2. Amém, igreja? Está lendo aqui. As bodas em Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná, da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Eu queria que a igreja repetisse esse versículo 4 comigo. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Repita comigo: vos disser. Vos disser. Estando ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas.
encheram-nas até em cima. Encheram-no até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Glória a Deus. Eu creio nessa palavra. Tome assento. Aleluia. Irmãos, eu quero aqui tirar desse texto 3 lições sobre fé. 3 lições sobre fé. E ao entrar aqui no texto, eu aprendo que Jesus, ele vai ao terceiro dia, aqui no versículo 1, se a igreja puder me acompanhar. E ao terceiro dia do quê, irmãos? Ao terceiro dia de Jesus ter encontrado com Natanael. Jesus, ele tem um encontro com Natanael, e quando Natanael vê Jesus, ele não dá crédito, porque Jesus, ele vem de Nazaré. Mas ali, quando Jesus diz a ele algumas palavras que o toca o seu coração, não quero entrar aqui nessas palavras. Natanael então reconhece que Jesus é Rabi, o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus então, ele diz uma palavra a Natanael. Ele diz aqui no 51, e disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aí depois de 3 dias, Jesus então vai fazer o primeiro milagre. Eu fiquei pensando, Jesus, ele diz para Natanael: daqui em diante, ou seja, de agora, desse momento, vocês vão começar a ver milagres. Vocês vão começar a ver os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mas é interessante que nesses 3 dias, eles não viram nada. Por que eles não viram nada nesses 3 dias? Nenhuma realização de milagre. Embora eles já estivessem seguindo a Jesus, porque Jesus só vai fazer milagre aonde ele encontra fé. Jesus, ele só vai realizar um milagre quando ele vê e ele acha fé em alguém. É interessante que Jesus, ele chega nessa bodas, nessa festividade, nessa festa de um casamento, que a bodas, se eu der tempo eu vou tentar entrar um pouquinho aqui. A boda ela faz parte, é como se ela fosse o casamento. Ela não é como a gente pensa hoje, como é os casamentos de hoje, a pessoa casa, depois tem a festa. A boda já fazia parte do casamento. Mas aí quando Jesus chega ao terceiro dia ali, Jesus, ele vai fazer o primeiro milagre. E Jesus vai encontrar fé em quem? Em Maria. Não tinha ninguém ali que acreditava em Jesus. Nenhum dos seus discípulos. É interessante que eles já eram discípulos e não criam em Jesus. Então, dentro daquela bodas ali, ninguém acreditava em Jesus. Ninguém tinha fé, exceto uma: Maria. E diz assim o texto: se foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Não tem vinho. O que significava o vinho nas bodas, nesse casamento?
significava mais do que alegria. Um dia um pastor, ele pregou aqui e ele disse algo que marcou meu ministério. Porque desde aquela palavra eu comecei a entender a Bíblia por intermédio do Espírito Santo. Eu sempre vou buscar na palavra de Deus algo que o Espírito Santo me revele. E ele disse assim que se prega muita coisa repetida e se torna igual papagaio. O pregador se torna igual papagaio, vem e às vezes a gente deixa de buscar no texto algo assim novo, algo, né, que Deus disse assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e novas, algo novo. E eu meditando nessa palavra, o Senhor me mostrou algumas coisas novas aqui nesse texto que eu quero trazer à igreja. Mas o vinho não somente representava alegria. Para nós entendermos sobre o vinho, nós temos que entender como era o casamento, como era a boda naquele tempo e o que significava o vinho exatamente. Ou seja, esse dia das bodas, ele foi um dia marcado no mínimo 1 ou 2 anos antes. Marcado não, os irmãos vão entender. Quando o moço conhecia a moça, ele então se comprometia a ela, e ali se iniciava o noivado, porque na Bíblia, e sempre quando eu ia dar algum conselho aos jovens da igreja que dirigia, eu sempre dizia: não existe namoro na Bíblia. Você não vai encontrar a palavra namoro, você já vai encontrar noivado. E eu levei tanto a sério isso, irmãos, que o segundo dia que eu conheci a Miriam num domingo, no outro domingo tive que correr lá para a roça. Cheguei lá na roça, aí eu falei assim: ô Miriam, eu vim aqui, Miriam tinha 17 anos, eu 22, 21 para 22. Eu vim aqui que eu queria te conhecer, queria namorar você, já conheço tua família, é uma benção, teus cunhados são pastores, e a tua mãe, eu queria namorar com você. Já falei assim direto, ela falou assim: não quero, eu sou moça de casamento. Aí eu pedi ela em casamento, e ela, cadê a Miriam? Ah, tá ali, nossa Deus, quase perdi. E eu pedi a Miriam em casamento. Eu falei: você quer casar comigo então? Aí naquele dia, irmão, ela me respondeu: se for para casar, eu te dou um sim. Aí eu peguei e falei assim: meu Deus do céu, então vamos marcar a data. Então vamos então. Nós se conhecemos em dezembro. Sabe quando nós casamos? Em março, 4 meses depois. Levei a sério. Não teve namoro não. Nós já tivemos noivado. E é interessante quando vai ter um noivado, ali quando o moço naquela época conhecia a moça, e ali ele então entende que ela é a sua esposa. Ele então vai à casa dela levando o rabi e também as testemunhas no primeiro dia. E ele adentra a casa dela, e ali ele vai ter que assinar perante o rabi e perante as testemunhas e a sua noiva um contrato de noivado, que até o último dia das bodas, que a bodas era 7 dias, valia, até o último dia, não poderia ser quebrado. E ele assinava ali o contrato de noivado chamado Ketubá. Aqui o Jorge, aqui ele conhece de grego, hebraico, né? Ele chega lá no salão falando aramaico, hebraico. Hoje eu até queria escutar ele, falei para ele. Uma benção. E era assinado o Ketubá. Na frente, e a primeira cláusula do Ketubá era que o noivo, dentro desse noivado, que era mais ou menos 1 ou 2 anos, por que 1 ou 2 anos? Porque era o tempo dele conquistar, conseguir
preparar uma casa e também provar ali para o povo que ele tinha condição de cuidar dessa moça que ele estava levando para ser sua esposa. Então ele tinha que ter o sustento, ou seja, a primeira cláusula era prover o sustento. Tinha que ter uma casa preparada e um emprego para sustentar a sua noiva. E a segunda cláusula era da esposa. A esposa, ela tinha que se separar, se ataviar, ficar separada em santidade e manter-se pura. Então a noiva, ela ficava dentro de casa, ela não saía, mas ela ficava ali se preparando. É como se fosse uma jovem hoje, estava com as amigas, ela não podia não. Ela agora ficava dentro de casa, se separando, se santificando, ataviando-se, se preparando para o grande dia, o dia das bodas. Mas é interessante que quando ele assinava, então era dado a ele um cálice. E naquele cálice era colocado vinho. E ele bebia, irmão Rodrigo, o vinho ali naquele cálice, e no mesmo cálice ele dava para a noiva. E ela bebia. E ele pegava o cálice depois que terminasse ali aquela ação, ele guardava aquele cálice para o último dia das bodas. E também levava o ketubá. O ketubá, esse contrato, era assinado pelo rabino. Ele levava para a sua casa, colocava lá na casa de seu pai. Depois ele levaria para a casa dele, quando ele ali casasse. Então ele levava aquela taça com muito cuidado e guardava aquela taça ali para o grande dia das bodas. E é interessante que se faltasse o vinho, como no último dia das bodas eles pegariam um cálice e tomariam de novo os dois, e no último dia ele pegaria o cálice, tomaria, e ele quebraria o cálice e dava 7 voltas em volta daquele cálice quebrado. Se não tinha vinho, como ele iria fazer isso? O seu casamento estava em risco. É interessante que eu descobri também que naquele tempo lá havia uma lei dos escribas que se o noivo ele não mantesse a festa, as bodas, os 7 dias, ele poderia até ser processado, porque ele não teve condição de manter aquelas bodas, de manter o seu casamento. E aí quem viesse de longe para ir naquela boda, ficasse 7 dias e saísse ali desprovido de comida, de bebida, poderia até processar o noivo. E o seu casamento era anulado. Então o vinho era mais do que faltou alegria. Estava correndo risco aquele casamento. Então ali, dito isso, agora eu quero entrar aqui no texto e trazer para a igreja aqui os 3 fundamentos de fé que eu encontrei aqui no texto. Dito isso, Maria então ela chega até Jesus e diz: Jesus, não tem vinho. Nem o mestre Sala sabia. Eu creio que ali poucos sabiam que faltava o vinho. Mas Maria sabia que não tinha vinho, e ela corre até Jesus e diz: Jesus, não tem vinho. Aí Jesus vai dizer algo para ela. Jesus diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa palavra, o que tenho eu contigo, parece uma palavra dura. Mas se nós formos entender o texto, Jesus estava querendo dizer assim: Maria, o que tenho eu contigo?
o meu negócio é com o Pai. Eu vim para ser servo do Pai. Eu estou a mandato dele. Então, primeiro você tem que entender que aqui eu estou a serviço dele. E ao estar em serviço dele, eu tenho uma hora que ele, marcada por ele, que ele marcou. Por isso ele vai dizer assim: ainda não é chegada a minha hora. Quando Maria ouve isso, aqui tem o primeiro fundamento da fé. Maria vai entender algo que, se a gente ler rapidinho, a gente não entende. Porque a fé, irmãos, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas não somente ouvir, e entender a palavra. Quando Jesus diz assim: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ela entende uma coisa, que há uma hora. Ou seja, ainda não é uma hora, ainda não é a hora, mas vai chegar uma hora. Nessa palavra abriu o entendimento dela. Ou seja, Jesus está dizendo, Jesus não está dizendo isso. Maria entendeu isso, que Jesus não estava dizendo isso. Eu não, mulher, que tenho eu contigo? Não farei nada. E Jesus não falou isso. Eu não vou prover o vinho. Jesus não disse isso. Jesus está dizendo: ainda não é a hora. Mas ali ele lançou uma palavra: ainda não é chegada, vai ter uma hora então. Ao entender isso, Maria vai fazer algo. Mas o que eu quero dizer à igreja, que nós temos que entender a palavra que Deus fala conosco. Quando chegou aquela cananeia até Jesus, ela chegou: Jesus, a minha filha está endemoniada. O que Jesus fala para ela? Fala: não é mister tirar né, o pão dos filhos. Primeiro eu tenho que levar aos filhos, né? E não é mister tirar. Primeiro eu tenho que lançar os filhos e não dar os cachorrinhos. Ali ela entende algo. Porque, irmão, se nós formos lá naquela época, cão naquela época era conhecido, por exemplo, os judeus entendiam que os gentios eram cãos, imundos. Mas aí Jesus não usa a palavra cão, Jesus usa cachorrinhos, ou seja, de estimação. Aqueles bonitinhos que muitos aqui têm em casa. Quando ela entende isso, falando: não, mas peraí, Jesus não está chamando eu de cão imundo, ou que, né, o cão fica longe, não é da casa, não é de dentro da casa. Jesus está me colocando eu dentro da casa. Se Jesus me colocou eu dentro da casa, e que eu sou um cachorrinho, se eu sou um cachorrinho de estimação, ô Jesus, peraí, eu entendi algo. Os cachorrinhos também comem da migalha. É interessante que eu não tenho cachorro não, mas agora eu estou levando o cachorro da minha mãe, daquela raça lá, como é que chama, Miriam? Cadu não, Davi, é a raça dele. O que é? Cheetos, né? Cheetos. E aí eu fico lá, eu fico com dó, estou comendo pão de queijo, comendo pãozinho. Aí quando vê, cai lá. Aí eu falei: Cadu, você ganhou, né, Caduzinho? E nós fica com ele só sábado e domingo, e nós leva para minha mãe. Todo final de semana nós estamos ficando com ele. E é interessante que ela entendeu o mistério, entendeu a palavra. Mas se eu sou cachorrinho, os cachorrinhos comem da migalha. Então o segredo é compreender. O primeiro fundamento é entender a palavra. Que eu quero levar a igreja, que o primeiro fundamento, igreja, é você ler quando você está triste, quando você está ali, como o pastor disse assim, como é Jeremias ali, fraco, fadigado, já cansado, pensando que o ministério está acabando ali. É você pegar, abrir a palavra de Deus e falar assim: Senhor, eu quero entender algo aqui. E de repente vem um estalo e você compreende algo, é Deus falando com você.
Então o primeiro fundamento é compreender. Ela compreende, se há uma hora, então eu tenho que fazer algo. Aí sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quando ele vos disser. Ou seja, se há uma hora, eu tenho que preparar para que a hora que ele for agir, esteja preparado. Aqui, irmão, já lanço uma palavra à igreja. Começa a preparar, irmão. Ato de fé, isso aqui que Maria fez foi um ato de fé. Ela chamou os servos. Pensa comigo. Os servos, eles estavam ali para quê? Para servir. Ou seja, para levar o alimento, para levar o vinho, para levar o pão, para levar o vinho. Se ela chama os servos, o que ela estava querendo dizer? Vocês vão ter o que levar, vocês vão ter o que oferecer. É um ato de fé. A fé, irmão, não é somente em ouvir, em compreender, é em você fazer um ato, ter um ato para com Deus de fé. Sabe o que eu quero dizer aqui para a igreja? Começa a ter ato de fé. Talvez o marido, meu Deus, estou lembrado de um testemunho aqui de uma irmã, que o marido não era crente, o marido só bebia, ela foi lá, comprou um terno, deixou lá no guarda-roupa. Quando ele chegou lá, falou assim: que é isso? Eu não gosto nem de terno, eu uso a camiseta assim, a camisa aberta, né, para aparecer os pés. Capaz que eu vou usar isso? Não, isso aqui é para quando você for crente, aceitar Jesus, for batizado, salvo. Outro dia ele chegou lá, tinha uma Bíblia linda. Isso aqui é para quando você for pregar. Meu Deus, ato de fé. Aquele homem se converteu, colocou o terno, virou um pregador da palavra de Deus. Atos de fé, irmão. Começa a preparar a tua casa, começa a preparar a roupa dos teus filhos. Meu Deus, aleluia, atos de fé. Deus está falando aqui conosco. É hora de começar a fazer ato de fé. Você não tem a bênção. Um irmãozinho, cheguei na casa dele, morava lá no Bortolã. Ele chegou na maior alegria, ele comprou aqueles quadros de chave e disse: olha aqui, esse quadro aqui vai ficar guardado para colocar a chave do meu apartamento que o Senhor vai me dar. Ato de fé. Deus viu, Jesus viu isso em Maria. E é interessante que Maria, ela vai dizer algo. Ela vai dizer assim, aos empregados: faceis tudo que ele vos disser. O segundo fundamento que eu quero dizer aqui à igreja é que, ao entender a palavra de Jesus, Maria, ela vai confessar a sua fé. Ela vai dizer aos empregados para fazer tudo conforme Jesus disser. Confessar, irmão, é um ato de fé. Falar é um ato de fé. Você começa a ter esse ato na tua casa, em dizer: o meu marido é um servo de Deus, ele nem é crente. Meu filho é um servo de Deus, meu filho é pastor, meu filho será uma bênção. Eu, desde o Davizinho pequenininho aqui, eu chego e falo para ele: ô filho, você vai ser uma bênção, você vai ser honrado. Esses dias o pastor Paulo estava lá no salão cortando cabelo. O Davi chegou, o pastor Paulo falou assim: o que você vai ser quando você crescer, Davi? Aí o Davi: eu vou ser pastor. Aí o pastor Paulo já gritou: Miriam, num condinho que nós fez lá para fazer um: Miriam, você não vai fugir não. E deu aquele grito na Miriam. Até o Davi. Oh, glória. Então você começa a confessar a fé. Isso está escrito em 2 Coríntios 4:13, que diz assim, ó: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Qual é esse espírito de fé? Como está escrito: crie, por isto falei.
igreja pode dar só um glória, só para me ouvir, só para vocês me ajudar a pregar aqui. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Igreja, enquanto eu estou pregando aqui, você também está pregando, você sabia? Nós somos um só corpo. E a Bíblia diz: e quando, quão bom e suave é que os irmãos estejam em comunhão. Ali o Senhor ordena a bênção. Enquanto eu estou pregando, a igreja também está pregando, porque aqui o cabeça é Cristo. Ele está enviando. Crie, por isto falei. É um fundamento de fé, irmãos. Você falar. Crie, por isto falei. Jesus vai dizer assim: se falares a este monte, passa daqui para colar, o monte vai passar. Não é somente crer, é professar, é falar. Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares. É interessante que Deus disse a Josué: Josué, você vai caminhar em volta de Jericó 6 dias. E ao 7º dia você vai caminhar 7 dias, 7 vezes. Ao 7º dia você vai caminhar 7 vezes. E na última caminhada você vai parar, vai mandar tocar a buzina de chifre, de carneiro, mas só, olha que lindo, olha o detalhe. E quando os sacerdotes tocarem, os levitas tocarem a buzina de chifre, então o povo vai ouvir a buzina e vai gritar. Aí então o muro vai cair. Crie, por isso falei. Irmãos, quando você crê, quando a mensagem entra no teu coração e você começa a clamar, que você começa a dar glória a Deus, algo vai acontecendo, Deus vai trabalhando, aleluia, os muros vão caindo. Abraão, ele não duvidou da promessa, mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Eu tinha um pastor, esse pastor todo culto, irmãos, ele falava: igreja, dá glória a Deus, igreja, glorifica a Deus, igreja, eu não estou escutando glória, igreja, glorifica, igreja, todo culto ele falava. Aí um dia eu fiquei meio assim, falei assim: nossa, mas tá louco, tanto que ele dá glória a Deus. Será que isso é bíblico, ficar mandando dar glória a Deus? É bíblico. Sabe por quê? Quando você dá glória, Abraão foi fortalecido porque ele deu glória a Deus. É glória a Deus, Deus vai fortalecendo. É glória a Deus, Deus vai fortalecendo. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? A tua fé está sendo fortalecida. A tua fé está sendo fortalecida. Então está ruim, está difícil, começa a glorificar. Começa a glorificar e Deus vai fazer o milagre. Crie, por isso falei. Maria, ela creu e ela disse algo: passai. Mas o terceiro fundamento eu aprendo aqui com os servos. Olha que interessante. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E disse-lhe Jesus, olha a hora de Jesus. Aí eu perguntei: Senhor Jesus, qual é a tua hora? Qual é a hora que o Pai manda você fazer? Qual é a hora? Eu entendi que Deus, Ele mais reage do que Ele age. A hora dele trabalhar é a hora que você age para Ele reagir. Prestou atenção? Que Deus, Ele mais reage do que Ele age. Jesus só agiu. Jesus só agiu porque alguém agiu.
Então ele reagiu. Enquanto você ficar parado, não vai acontecer nada. Mas quando você começar a agir, ele vai reagir. É você profetizando e ele reage. Aleluia, materializando a profecia. Aleluia. Oh, glória. Mas olha que interessante. E disse-lhe Jesus, tirai a água. E disse-lhe Jesus, encher de água essas talhas. Aí há um detalhe aqui no versículo 7. E encheram-nas até em cima. Terceiro fundamento. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a fé, ela tem medida. Que ele age. Que ele reage. Do tamanho que é a tua fé. Irmãos, o vaso ali, o cântaro ali, eu fui estudar, ele cabia de 100 litros a 120. Eles poderiam ter colocado até 100 litros, que era o normal, ou 80, para não transbordar. Mas ao texto deixa aqui um detalhe para nós pensarmos, para nós tirarmos alguma lição. E está dizendo aqui, encheram-no, não até 100, até 120, até em cima. A fé, ela tem proporção. E é interessante aqui, para terminar, em poucos minutinhos que me falta aqui, em Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. Olha que interessante isso aqui. E Jesus disse-lhe, por causa da vossa pequena fé, porque em verdades vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar. Jesus, ele vai dizer assim, por causa da vossa pequena fé, ou seja, os discípulos chegaram até Jesus dizendo assim, Jesus, nós não expulsamos os demônios, e o Senhor chegou e expulsou, por que nós não conseguimos expulsar? Jesus vai dizer, é por causa da vossa pequena fé. E muitos tiram esse texto aqui e falam errado, e pensam errado dele, porque ele está dizendo assim, é por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Tem gente que fala assim, mas Jesus disse, é que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, aí toca, o versículo toca a fé pelo tamanho do grão de mostarda. Mas Jesus não está dizendo da fé do tamanho de um grão de mostarda, mas a fé como um grão de mostarda. A fé, irmã, está no semear, está em você pegar uma semente daquele tamaninho e crer que aquela sementinha pequenininha vai se transformar num grande arbusto, numa grande árvore. Essa é a fé. Aleluia. Eu termino aqui dizendo à igreja, aleluia, eles encheram até em cima, aleluia, encheram até em cima, e até em cima foi feito o milagre, aleluia. Que nossa fé possa estar grande, aleluia, que nossa fé possa estar não do tamanho de um grão de mostarda, mas como um grão de mostarda, pequenininho aquele grão de mostarda, mas cresceu-se uma grande árvore. Amém.